Um excelente dia. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Esteja a presença do Espírito Santo no seu coração, dentro da sua alma, na mente, tomando conta de todo o seu ser. Capítulo de número 12 do Evangelho de Jesus Cristo, a partir do verso de número 1, que escreveu o apóstolo São Mateus, diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas, e num sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Porém, lhes disse: Não tendes lido o que Davi fez quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: Qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. Maravilha, né? Ouvir uma palavra dessa pela manhã. Que coisa gloriosa ver Jesus Cristo mostrar para os fariseus que estavam tão ligados à lei, tão presos à religiosidade, tão presos aos dogmas e esquecendo da coisa mais importante da lei, que era a misericórdia, porque a lei mostrava sempre a misericórdia de Deus para com o seu povo, e não essa lei cerimonialista, esse rito religioso que eles estavam acostumados a fazer. E o Senhor estava dizendo que era Senhor do sábado. Os discípulos estavam com fome, passaram por uma seara e pegaram as espigas e debulharam e começaram a limpar com a mão e comer. E era um alimento tão simples. Jesus poderia ter multiplicado como multiplicou os pães, mas o tanto de abundância que tem na terra, ele mesmo deixou assim, e eles passaram ali e comeram. E eles quiseram, por um minuto, né, colocar ali toda uma obra a se perder, querendo acusar a Jesus, querendo acusar os discípulos. E Jesus lembrou a eles que em uma certa feita Davi teve fome. E Davi entrou dentro do templo. Eu quero te dizer, naquela época, a presença da arca já não estava no templo. Então, quando não está, já não há validade, porque outrora, quando a arca estava no templo, o rei Uzá foi colocar a mão e ele foi ferido e morreu. Eu quero lhe dizer, querido, que às vezes o templo, a igreja, as pessoas pensam que a presença de Deus está ali e talvez nem esteja. Se faça essa pergunta. E isso não é motivo também de ninguém não ir à igreja. Pelo contrário, a igreja começa em nós. E quando nós temos essa consciência, quando vamos ao templo, aí nós temos a alegria de compartilhar e ter comunhão com os nossos irmãos. Porém, o Senhor estava dizendo que ele era maior do que Salomão, ele era maior do que a lei, era maior do que tudo. E ele estava provando isso. E ali no templo mesmo, tinha um homem que estava com a mão mirrada. E com certeza, desde criança, esse homem devia ter uma vergonha imensa. E Jesus disse para ele: estende a mão, ou seja, mostra a tua vergonha. Eu posso imaginar que no meio de tanta acusação daquela, de tanta pessoa impedindo aquele homem de ser curado, esse homem teve a coragem de ouvir a palavra de Deus e ele imediatamente estendeu a mão e a mão ficou sã como a outra. Olha, eu não sei o problema que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas expõe a sua vergonha para Jesus, expõe o seu problema, expõe o seu trauma, diga para ele o que você está passando. Ele é maior do que o sábado, ele é maior do que a religiosidade, ele é maior do que os ritos, ele é maior do que o dogma, ele é maior do que aqueles que estão te acusando, ele é maior do que tudo, e ele está dizendo para você: estende, porque vai ficar sã como a outra. Mostra a tua ferida aqui dentro, diga para Jesus e ele vai lhe curar. Ele é maior do que tudo. Pai,
Eu quero te agradecer nessa manhã maravilhosa. O Senhor é Senhor da sexta, do sábado, da segunda, do domingo, da terça, da quarta, da quinta, de todos os dias. E o Senhor é bom conosco, Pai. Nos ensina a andar nos teus caminhos, a ter misericórdia das pessoas, a ter compaixão, a ter empatia, a entender, Senhor, mais do que a religião, mais do que o rito, mais do que o dogma, compreender a necessidade do ser humano, porque foi para isso que o Senhor nos mandou a essa terra, para fazermos a tua obra como o Senhor fez. Oramos a Ti, abençoando a todo mundo, ao Brasil, a todas as pessoas para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Seja, sim, um canal de bênção e não um religioso que atrapalhe a vida das demais pessoas, mas um ser que ilumina a vida das pessoas, mostrando que Jesus é o Senhor. Deus te abençoe.